como Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa a todo momento. E hoje não poderia ser diferente, porque Deus tem um plano para todos, né? Para todos nós. E como Deus trabalha a didática de Deus é um pouco diferente. Não somos nós que determinamos, não somos nós que fazemos, não somos nós que conduzimos, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico, e ele que manda em tudo aqui, ele que manda na nossa vida como um todo. E hoje não é diferente. O pregador que era para vir não veio aos 45 do segundo tempo, né? Nos 90 minutos aí, o pregador não veio, e aí o Espírito Santo já deu a letra, né? Não quero que a pessoa que iria vir pregar, mas eu quero que um de vocês mande essa palavra, proclame essa palavra, né? E a gente, como nós somos considerados como escravos do Espírito Santo, e a gente faz tudo o que o Espírito Santo manda, tudo que o Espírito Santo conduz. E não poderia ser diferente, porque o Espírito Santo, ele é dinâmico, né? E é o seguinte, como nada é coincidência, tudo é providência, pega a visão dessa palavra que o Senhor nos dá, agora aos 45 do segundo tempo, porque essa palavra que será proclamada, ela poderá ser um divisor de águas na sua vida. E essa palavra que será proclamada, ela fará toda a diferença, e ela será uma referência para você. Vamos pegar a palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, quem tiver a palavra, por favor, pegue. Primeiro Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Todavia, Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o Espírito do homem que nele reside? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças de Deus, nos prodigalizou, e que pregamos uma linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras, nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se deve ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalará em instruí-lo. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa carta de 1 Coríntios, São Paulo ele vai detalhar as coisas do Espírito. São Paulo ele vai definir o que é do Espírito e o que é do homem. E o Espírito Santo ele é muito didático. O Espírito Santo ele vem nos fortalecer, ele vem nos guiar, ele vem nos direcionar. E se nós estamos aqui nesse dia, nessa manhã linda, nesse domingão, domingo de Ramos, foi por um motivo.
foi por um objetivo. Quando a gente pensa lá atrás, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2: a terra era vazia e sem forma, e o Espírito pairava sobre as águas. Aquele Espírito que lá na criação do mundo, que pairava pelas águas, é o mesmo Espírito Santo que habita em mim e em você. Você crê nisso? Aquele Espírito de Deus que determinava tudo, pairava sobre as águas, e o ser humano foi criado, a humanidade foi criada, tudo que era bom foi criado. É o mesmo Espírito Santo de hoje. Aquele Espírito Santo lá da eternidade, da Santíssima Trindade, onde na convenção da Santíssima Trindade, eles planejaram a criação da humanidade. E é o mesmo Espírito Santo que acompanha nosso dia a dia, nosso cotidiano. E muitas das vezes nós não damos a menor importância a esse Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é a terceira pessoa, não porque ele é menos importante, é porque ele foi revelado por último nas Sagradas Escrituras. Mas todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade de Deus está na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Imagina, pensa comigo, pega a visão, um Deus todo poderoso que criou tudo e todos, Ele rege tudo, Ele cabe aqui dentro do templo, né? Como lá no início a gente falou que nós somos templos do Espírito Santo. Um Deus todo poderoso que habita em mim. Olha que privilégio. Mas para que isso se concretizasse, o Espírito Santo habitando em mim, a gente precisa voltar lá atrás do projeto de salvação de Deus, onde a humanidade estava se corrompendo no decorrer da história, a humanidade estava se afastando de Deus, a humanidade estava se desconfigurando da imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, ele é a imagem e semelhança de Deus. Uns é mais bonitinho, outros nem tanto, mas é a imagem e semelhança de Deus. Tem uns irmãozinhos que estão mais acabadinho, mas é a imagem e semelhança de Deus. E aí, como a humanidade se corrompendo, a humanidade foi se desconfigurando da imagem e semelhança de Deus. E o pecado, a partir do pecado que entrou no mundo, isso foi nos afastando de Deus, a nossa concupiscência, a nossa inclinação ao pecado. Porque o pecado, vocês vão de concordar comigo, o pecado é gostosinho, o pecado nos satisfaz, o pecado para nós, da nossa humanidade, ele é bom, ele é agradável, porque a gente gosta de ficar na zona de conforto. O pecado, ele nos proporciona prazer. O pecado não é ruim para nós, ele é gostoso para nós, mas só que tem uma diferença aí. A gente se adapta muito facilmente ao pecado, mas a nossa humanidade, a nossa carne, nós como seres humanos, da nossa pessoa, para a gente é bom, mas lá atrás, quando Deus nos criou, Ele nos criou com uma finalidade, com a finalidade da santidade. A nossa alma, ela anseia Deus, ela busca a todo momento Deus, ela quer ir de encontro ao amado de minha alma, a todo momento, 24 horas por dia, no nosso acordar até o nosso deitar.
A todo momento, nossa alma busca a Deus. Mas só que aí que está o problema, aí que está o B.O. Porque a nossa humanidade, a nossa carne, ela quer o gostosinho, ela quer o pecado, ela quer o prazer. Mas a nossa alma busca a Deus, ela anseia a estar com Deus. E aí como que fica esse desequilíbrio? Como que a gente pode administrar esse desequilíbrio? A nossa humanidade, ela quer a facilidade, mas a nossa humanidade, a nossa alma, ela quer o sagrado, ela quer o amado. Mas para que nós possamos, para que nossa alma deseje o amado, alguém tem que ceder. E muitas vezes a nossa humanidade, ela tem já uma inclinação onde se afasta de Deus. E aí a nossa humanidade vai engolindo a nossa alma através do pecado, e a nossa alma ela fica inutilizada. A partir do momento que a gente tiver essa consciência do equilíbrio entre alma e espírito, entre corpo e espírito, a gente vai perceber: a minha alma é mais importante, a minha salvação é mais importante, a minha conexão com aquele que me criou, aquele que me deu vida, é mais importante. Mas aí tem um caminho a seguir, porque o Senhor nos prometeu vida eterna, mas a vida eterna é tudo que a gente precisa, mas tem os caminhos, e a única coisa que o Senhor nos prometeu é aquilo, a cruz. A cruz que o Senhor nos prometeu. Quer me seguir? Pegue a tua cruz, renegue-se a si mesmo e siga-me. O que é renegue-se a si mesmo? É você abrir mão daquilo que é gostosinho, daquilo que é agradável, daquilo que o pecado nos proporciona, do prazer, do que é tudo que é agradável e bom. Não tem serventia para a minha alma, não tem serventia para Deus. E a partir do momento que a gente der prioridade para a nossa alma, e aí a gente vai criando conexões, porque o ápice do equilíbrio é corpo e alma andarem juntos, porque eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. E o que você anda fazendo com o templo que é de Deus, o templo do Espírito Santo? Como que anda a sua carcassinha aí? Como que anda? O templo do Espírito Santo está sendo para louvar e bendizer a criação, ou está sendo para destruir, está sendo para magoar, está sendo para definir aquilo que o inimigo está plantando em nós? O nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo, ele precisa de alimento. Ok, nós precisamos comer, nós precisamos beber para manter o nosso corpo em pé. Mas e a alma? Você está alimentando a sua alma? Ou você só está alimentando o seu corpo, alimentando o que há mais, o que te agrada mais? O equilíbrio nós temos que ter justamente para que possamos ter uma vida nova, uma vida plena no Espírito. E é o Espírito Santo que proporciona essas coisas, e é o Espírito Santo que vai nos direcionando. Mas tem a premissa: como que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo se eu nem o conheço, se eu nem tenho intimidade com Ele? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e uma pessoa
a gente tem que ter intimidade. Como que a gente tem que ter intimidade com uma pessoa? Trocando uma ideia, às vezes intimidade com a esposa, com a namorada, a gente precisa conversar, iniciar uma conversa, iniciar um diálogo. Você quer ter intimidade com seu filho, você precisa conversar, iniciar um diálogo, ter uma confiança mútua. Você quer ter intimidade com mamãe, com papai, conversar, trocar ideia, perguntar. E a gente precisa dessa intimidade, mas através dessa intimidade, ela precisa ser fortalecido esse vínculo. E o fortalecimento do vínculo é o que a gente já faz hoje. Nesse fim de semana a gente está orando. Orando é uma troca de ideias, é uma intimidade, onde nós falamos com Deus e Deus responde. Mas o que a gente está fazendo? Normalmente a humanidade quer ter essa intimidade com o Senhor, mas só falando, aí vira um monólogo, né? Eu falo, eu peço, mas e na hora de ouvir a resposta de Deus? Normalmente a gente só fala e sai andando, palavras ao vento. A gente clama a Deus por cura, a gente clama a Deus por libertação, mas a gente lembra de parar e refletir e pensar: o que Deus quer falar ao meu coração? Nessa condição, nessa situação que eu estou hoje, o que Deus está falando sobre isso? Porque nem toda tribulação é prejudicial. Tem tribulações que Deus usa dessas tribulações para falar no seu coração, e principalmente na quaresma, nesse período de quaresma, onde nós estamos num deserto, nós estamos caminhando num deserto, porque o deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. O deserto aqui é lugar de passagem. Você tem um período de passagem para cá e depois é vida nova. Encare isso como o seu deserto particular, porque é no deserto que o Senhor fala ao nosso coração. É no deserto que o Senhor vai dando as coordenadas para nós. Você vai fazer isso, você vai por aqui, você vai fazendo o que eu digo. É no deserto. Mas a gente está passando por esse deserto de que maneira? É só passagem para dar um desbaratinho, para ver se está suave e depois retornar na ativa? Ou é uma passagem onde você vai refletir: opa, o que é que eu estou fazendo? A minha caminhada está meio torta, eu estou magoando as pessoas que me amam, eu estou desvirtuando do caminho. Mas no silêncio do seu coração, que é o deserto, o Senhor começa a falar. E nesse fim de semana eu creio que o Senhor falou a muitos corações. E o Senhor já deu a letra, já deu a coordenada: filho. Às vezes o Senhor vai falar: filho, é desse jeito, continua que está legal, continua que nós vamos vencer juntos. Ou o Senhor já vai dar soco no rio, já vai exortar você, já vai falar: filho, não é por aí, filho, não é dessa maneira, vamos dar uma acertada, vamos ajustar a rota, porque você já está no caminho certo, é só ajustar a rota, não vai sair do caminho de novo, filho. Mas é necessário a gente parar e ouvir a voz de Deus no nosso coração, na nossa mente. Às vezes Deus vai falar com você, mas de forma direta. Vai chegar um Zé Ruela que está aqui na frente e vai falar: Deus está falando para você não ir por esse caminho. Mas às vezes Deus vai usar de situações
vai usar de pessoas, vai usar de momento, até no soprar de uma brisa suave, Deus vai falar contigo. Mas a todo momento, nesse deserto, dessa quaresma, você tem que parar de refletir. Eu estou pedindo cura, eu estou pedindo reparação, eu estou pedindo libertação. Mas você se deu conta da resposta que Deus está dando ao seu coração? De como Ele quer te curar, como Ele quer te libertar, como Ele quer te santificar? Essa é a diferença da gente ouvir na intimidade a voz de Deus e da gente só pedir. Tem um termo que a teologia usa, a teologia da retribuição. O que significa isso? Eu peço porque eu quero algo em troca. Eu estou aqui na clínica, eu estou passando por esse período porque eu quero algo em troca. Eu estou me submetendo a regras, eu estou me submetendo a ordens, porque lá na frente eu quero algo em troca. Eu estou orando porque eu tenho um objetivo. Eu tenho as segundas intenções. Mas a gente perde uma oportunidade valiosa. A gente vai orando, a gente vai clamando a Deus, porque quer algo em troca. Mas a gente se esquece de agradecer. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma vitória. Muito obrigado, Senhor, pelo meu respirar. Hora que a gente acorda e abre o olho, daquela primeira respirada, é o sopro de vida do Espírito que está adentrando em nós. Olha que maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de fazer a diferença. A oportunidade de eu me restabelecer para ter uma conexão, uma reconexão com minha família, com os meus, né? A gente precisa ter muito cuidado com essa teologia da retribuição. Eu não posso exigir nada em troca do amor de Deus na minha vida. O amor de Deus não tem barganha, irmão. O amor de Deus é genuíno, como o Frei Débora falou ontem. Ele é o ágape, é aquele amor doação. Olha o ágape, olha o amor doação. E a gente sendo indiferentes esse amor doação, porque quando o Senhor sempre fala, quando o Senhor tem um projeto de salvação para nós, na nossa vida, essa é a concretização do projeto de salvação, a cruz, o sacrifício, a vítima sem pecado que se deu por mim e por você. E nesse projeto da cruz, para salvar a humanidade, você está falando com todas as letras para o Senhor: eu não estou interessado no seu projeto de salvação. E esse pecado de você não estar interessado em que o Senhor te cure, em que o Senhor te liberte, é justamente essa indiferença que a gente faz com Deus. Quando a gente está na tribulação, normalmente a gente fica revoltado. Normalmente a gente quer uma solução rápida. Mas a intimidade dentro da oração, a intimidade na oração vai nos fazer entender: ok, essa tribulação estou passando, mas tem algum objetivo, tem algum propósito, porque essa tribulação está me servindo para criar uma conexão maior com o Senhor. Será porque você está aqui hoje? Não é um objetivo de Deus? Eu trouxe meu filho para cá para que eu possa ter mais intimidade com ele, para que eu possa
trazê-lo para perto do meu imaculado coração, para trazê-lo perto do meu lado aberto, onde joga sangue e água, onde eu posso curar, onde eu posso libertar, onde eu posso dar graças e bênçãos na vida dele. Mas o que a gente está fazendo? O deserto, ele está sendo edificante, ou ele está sendo um peso para você? Uma hora o deserto vai acabar, a passagem ela vai terminar, e você vai voltar para a sua vida. Mas o que a gente vai fazer da nossa vida, hora que a gente cair no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? A gente vai estar fazendo as mesmas coisas, a gente vai estar tendo a mesma postura. A gente não pode mais se acostumar com a zona de conforto, porque o Senhor já mesmo diz, não podemos ficar na zona de conforto. A zona de conforto é zona para preguiçoso. Nós precisamos da zona de confronto. Se algo está ali para tirar minha paz, para tirar minha salvação, eu tenho um Deus muito mais forte do que esses B.O. da vida. O Senhor que me guarda, o Senhor que me dá força todo dia, o Senhor que me dá o sopro da vida todos os dias, é um Deus tão poderoso, que esses problemas cotidianos da nossa vida é fichinha. E a gente vai exortando, Deus vai mandando exortar justamente para isso, porque aqui o Evangelho é um Evangelho raiz, não é um Evangelho gourmet, onde é adaptado às nossas necessidades, não. Porque aqui foi escolha do nosso Senhor, foi escolha, mas o que acontece de mal na nossa vida não é escolha de Deus, é a gente que procura, porque nós temos uma graça muito grande, mas que a usamos da pior forma possível, que é o livre-arbítrio. Porque nós temos o livre-arbítrio de amar o Senhor de todo o coração, ou o livre-arbítrio de desvirtuar do caminho, procurar a perdição, procurar o pecado, se distanciar de Deus. Nós temos escolha, e o Senhor, Ele acata a nossa escolha. Se não pudéssemos amar o Senhor de todo o coração, não seria algo genuíno, Deus não ia permitir isso, mas o livre-arbítrio te proporciona isso. Você tem uma escolha, o Senhor te dá essa escolha. No meu caso, eu sempre peço nas minhas orações: Senhor, não me dê escolha. Se tem duas portas para eu entrar, eu vou escolher errado, eu vou fazer cagada. Eu preciso só de uma escolha, só de uma porta. Senhor, me dê só uma alternativa, que é te seguir. E foi isso, e é isso que eu estou tentando fazer todos os dias. Eu só tenho uma escolha, que é amar o meu Senhor de todo o coração. Não podemos ter duas escolhas. Nós, como seres humanos, a gente vai fazer a escolha errada, não tem jeito. Está no nosso DNA, porque nós somos herdeiros do pecado. Mas o Senhor está ali justamente para libertar-nos deste pecado. E a gente vai fazer uma experiência com o Senhor. Eu peço que você se levante. Olha, eu faço todas as vezes que eu vou pregar, eu faço essa experiência, e essa experiência nos surpreende a todo momento. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque todas as vezes eu não sei qual música que o ministério vai tocar, mas a música que o ministério tocar, inspirados pelo Espírito Santo,
vai ser aquela música que será o divisor de águas na sua vida. Será aquela música que você vai lembrar dessa música quando você ouvir ela novamente, e você vai lembrar: esse foi o dia da minha restauração. Esse foi o dia que o Senhor escolheu para me salvar e para mudar toda a minha história. E é esse dia, irmão, é hoje, domingo de manhã, domingo de Ramos, é o dia, é o primeiro dia do resto da minha vida. Eis que tudo se faz novo, eis que faço nova todas as coisas. Agora, utilize o seu livre-arbítrio da melhor forma. O que você vai fazer? Porque ontem o Espírito Santo, ele nos revelou que ainda tem corações com amarras, que ainda tem corações com a chave no cadeado ali, com o cadeado trancado. Mas o seu livre-arbítrio vai te proporcionar experiência sobrenatural. O seu livre-arbítrio vai falar: ok, Senhor, estou aqui, eu não tenho mais nada, a única coisa que tenho é a tua graça, e eu me abro à tua graça. E aí pode ter certeza, irmão, que a partir do momento que a graça de Deus adentrar no seu coração, tudo será transformado, tudo. A tua realidade será transformada, a tua família será transformada, o teu modo de pensar será transformado. E a partir dessa experiência com o Espírito Santo de Deus, cantemos. A tua indecisão prejudica os planos que eu tenho pra ti. Olha, estou falando. Sangra meu coração por todas as vezes que renegas a mim, oh Senhor. Apesar da minha voz ecoando dos caminhos corrigidos, mas nem assim. Fala, Senhor. Eu digo muitas vezes que te amo, vira as costas, bate a porta e me deixas aqui. Ah, Senhor. Não tenhas medo, Não tenhas não medo. tenhas medo, cuido de ti, sofro por ti. A cruz. Não tenhas medo, não tenhas medo, cuido de ti, sofro por ti. Olha, o Senhor, olha como que as coisas. O Senhor, ele já deu a letra, ele já falou a verdade. A tua indecisão, ela estraga os planos que eu tenho para ti. Sangra o meu coração todas as vezes que você renegas a mim. Mas apesar da minha voz ecoando, o Senhor está falando conosco a todo momento, apesar da sua voz ecoando, mas nem assim. E o Senhor vai dizendo muitas vezes que nos ama: eu te amo, filho, eu te amo, eu te amo. Você vira as costas, bate a porta e me deixa aqui. E o Senhor, mesmo assim, Ele te fala ao teu coração: não tenhas medo, filho, não tenhas medo. Eu sofro por ti, eu morro
vou por ti. Não tenhas medo, filho. Não tenhas medo. A tua indecisão estraga os planos. A tua indecisão, ela te deixa a ver navios. A sua indecisão, ela deixa você estático. Hora que você for perceber, hora que você for se dar conta, já passou 10, 20 anos. O Senhor tem pressa de restabelecer as suas forças. O Senhor tem pressa de te dar vida nova. E a gente vai cantar de novo essa canção, porque essa canção, ela está falando diretamente ao seu coração. A tua indecisão prejudica os planos que eu tenho pra ti. Sangra meu coração por todas as vezes que renegas a mim. Apesar da minha voz ecoando dos caminhos corrigidos, mas nem assim. Eu digo muitas vezes que te amo, vira as costas, bate a porta e me deixas aqui. Não tenhas medo, não tenhas medo, cuido de ti, sofro por ti. Não tenhas medo, não tenhas medo, cuido de ti, sofro por ti. Porque você é meu filho amado, não é à toa que você está aqui. Eu queria dar um testemunho dessa música que acabou de ser cantada. Essa música ela foi escrita por esse homem que falou com vocês. Essa letra foi escrita por Júlio. E há um tempo atrás, talvez mais de um ano, não me recordo, ele me mandou e falou: coloca uma melodia nessa música. E essa música ficou guardada, ficou engavetada de verdade. E a minha mulher, ela falava: e a música do Júlio? Já fez a música do Júlio? Eu falei: não, vou fazer. E ficou meses. Aí um dia saiu a melodia, e lá na sede da nossa comunidade, a gente fica numa capelinha bem isolada na zona rural de Jundiaí. Só um dia, e aquele único dia a gente cantou essa música, para mostrar para ele como ficou. E ele ficou emocionado no dia, imagino que como está agora até. E a gente nunca mais cantou essa música. E por que a gente não cantou? Nessa manhã, o Júlio pôde entender isso, eu pude entender isso. Essa música foi escrita para vocês. Essa música foi escrita para vocês, para você, para cada um de vocês, para cada um que tem dúvida, para cada um que tem medo, para cada um que tem indecisão, para cada um que não sabe muito bem ainda qual é o rumo tomar. E eu te digo nessa manhã: abandona isso, toma posse do chamado de Deus na sua vida, e só vai. Eu vou adiantar um pedacinho do que eu vou falar com vocês à tarde. Deus chamou Abraão, e Abraão foi. Abraão nem falou: eis-me aqui, eu vou, Senhor, faça assim. Ele não falou nada, ele só foi. Porque ele tomou posse do chamado. Deus está te chamando, Ele espera a sua decisão. Então não deixe a sua indecisão te afastar dele.
Amém? Amém.